Olá, seja bem-vindo ao Concurseiro Tube. Hoje eu vou fazer a questão 22 da prova de 2011 da SpaceX, uma questão bastante interessante que não envolve só os conceitos de geometria espacial, mas também de concentração de líquidos. Então, acompanhe comigo aí a questão. A figura abaixo representa dois tanques cilíndricos, T1 e T2, ambos com altura H, e cujos raios das bases medem R e R raiz de 2, respectivamente. Esses tanques são usados para armazenar combustível, e a quantidade de combustível existente em cada um deles é tal que seu nível corresponde a 2/3 da altura. O tanque T1 contém gasolina pura e o tanque T2 contém uma mistura etanol-gasolina, com 25% de etanol. Deseja-se transferir gasolina pura do tanque T1 para o tanque T2 até que o teor de etanol na mistura em T2 caia para 20%. Nessas condições, ao final da operação, a diferença entre a altura dos níveis de T1 e T2 será. Então, de novo, falo sempre isso em todos os vídeos, estratégia. Antes de começar a fazer cálculos, o que é essencial, o que não é, como deve seguir o meu raciocínio. Então, o que eu tenho? Tenho volumes dos tanques, isso já é possível calcular. Mas uma estratégia muito importante que é a base da resolução desse problema. Não há alterações de raio da base quando eu passo um volume de líquido do tanque 1 para o tanque 2. Então, a variação de volume que houver ali vai corresponder exatamente à variação de altura. Se eu tiro 1/3 de volume daqui, a altura vai cair 1/3. Justamente porque não há outras variações. Então, o volume diminuiu, a altura diminui proporcionalmente e assim por diante. Essa é a base da estratégia desse problema. Descobrir variações de volume após a transferência de líquido, para dessa forma descobrir também a variação de altura. Então vamos ver a situação inicial, situação 1, em que ainda não houve a transferência de gasolina do tanque T1 para T2. Então eu tenho o volume V1 é o volume de um cilindro, logo área da base vezes a altura. Então V1 é πr² H. O volume V2 será, veja que o raio agora variou, então π em vez de R, é R raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Então, R raiz de 2 ao quadrado. Aqui a altura H, já vou colocar a altura de líquido, não a altura do tanque. Então, 2/3 de H. E aqui também 2/3 de H. Ao dividir V1 por V2, eu vou ter vários cortes para fazer aí. Então, V1 dividido por V2... eu posso cortar πr² com πr², 2/3 de H com 2/3 de H. Vai ficar 1 sobre raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é o próprio 2, então 1 sobre 2. Daqui eu já tiro que o volume V2 é o dobro do volume V1. V2 igual a 2V1. E vamos guardar esse resultado para o final. Então essa é a situação inicial. Essa é a diferença entre os dois volumes dos dois tanques no início. E agora uma segunda situação. Vou transferir o volume de gasolina V, um volume V, para o tanque 2. Então transferido, já foi transferido aqui, V de gasolina. Então no tanque 2 eu não tenho mais o que eu tinha antes. Não tenho mais um volume V2. Tem um volume V2 mais V. E esse volume V2 mais V, ele corresponde a quais concentrações de cada coisa? Então, antes eu tinha uma concentração de 25% de etanol. Então, o volume de etanol correspondia a 1/4 do volume V2. Isso de etanol. 1/4, 25%. E agora foi transferido um volume V de gasolina, não tenho mais a quantidade inicial de gasolina. Tenho uma quantidade de 3/4 de V2
de gasolina era o volume que faltava em 1/4, então 3/4 de V2, mais um volume V, que foi adicionado agora, de gasolina. E o que eu quero nessa situação? 2. Quero que esse volume V, ao ser acrescentado, o etanol, é claro, não tenho variação do volume total, e foi acrescentado gasolina, logo diminuiu a concentração de etanol. Diminuiu para quanto? O problema aqui é que diminua para 20%. 20% corresponde a 1/5. Então, esse volume de etanol tem que valer 1/5 desse volume todo, que agora é o volume anterior mais o de gasolina. Então, 1/4 de V2 tem que ser 1/5 de V2 mais V. Então, aqui eu descubro quanto será o volume V em função de V2. Fazendo as distributivas, multiplicação em cruz, eu tenho 5V2 é igual. O 4 vai passar multiplicando o V2 mais V. O 5 já passou multiplicando ali o V2. Então, 5V2 é 4V2 mais 4Vs. 4V2 passa subtraindo, 5 menos 4, 1. Então, V2 é igual a 4Vs. Ou, que dá na mesma, V é igual a V2 por 4. Essa é a parte mais importante do problema, porque é aqui que eu começo a descobrir as variações de altura. Então, o V é V2 por 4. Ou seja, o volume do tanque 2 teve que ter um acréscimo da 4ª parte do volume que ele tinha. Esse acréscimo deve-se só e exclusivamente a V. Como eu disse no começo do problema, a principal estratégia para resolver a variação de volume é proporcional diretamente à variação de altura. Então, quando eu peguei a 4ª parte de V2 e adicionei esse volume a V2, também a altura aumentou aumentou porque foi adicionado volume. Aumentou na mesma proporção. Então, no tanque 2, eu não tenho mais 2/3 de H. No tanque 2, T2, eu tenho 2/3 de H mais a 4ª parte disso. A 4ª parte de 2/3. A 4ª parte de 2/3 vai ser 2 vezes 3 vezes 4, 2 dividido por 3 vezes 4, 2/12, 1/6. A 4ª parte de 2/3, confira, a 4ª parte de 2/3, 1/6. 2/12 ou 1/6. E essa conta vai dar 2/3 mais 1/6. Tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6. 6 por 3, 2. Vezes 2, 4 mais 1, 5/6 de H. Então, a nova altura do líquido no tanque 2 é 5/6 de H. Mas eu quero uma diferença entre as alturas agora, nessa situação 2. Então, vamos ver em que altura ficou o líquido no tanque T1. Veja que esse volume V é V2 por 4, mas no começo do problema, na situação inicial, eu descobri que V2 é 2V1. Então, esse volume V corresponde, no lugar de V2, 2V1. 2V1 por 4, que é V1 por 2. Então, o volume V que passou do tanque T1 para o tanque T2, ele corresponde à metade do que havia de gasolina no tanque T1. Metade desse volume passou. Isso quer dizer que a altura diminuiu proporcionalmente, porque não houve variação de raios. Esses dois tanques não dilataram nem contraíram. Então, esse tanque T1 agora não terá mais a altura 2/3 de H, mas terá 2/3 de H menos metade desse valor, porque o volume diminuiu a metade. Metade de 2/3, 1/3. Então, 2/3 menos 1/3 de H, que é 1/3 de H. E aqui eu tenho as alturas finais de líquidos no tanque
T2 e no tanque T1. Mas o problema me pede a diferença entre essas alturas. A diferença será 5/6 menos 1/3 de H. 5/6 menos 1/3, que vai dar, tira o mínimo que é 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 5 menos 2, 3/6. 3/6 de H, meio de H. H por 2. Meio de H é a diferença entre as alturas e a alternativa correta é A. Está aí o problema número 22 da prova da SPSEC, um problema muito mais complexo que os outros. Preste bastante atenção, reveja, refaça esse problema, porque você não tem só conceitos de geometria espacial aí, volume de cilindro, mas você tem também um ótimo treino de estratégia de resolução. O que eu preciso fazer, o que é essencial, o que não é contingente, o que eu preciso descobrir e como descobrir isso. Então, a ideia de que a variação de volume corresponde proporcionalmente à variação de altura, isso foi o centro da resolução. Isso, é claro, você precisa treinar muito para conseguir essa estratégia, as estratégias de resolução rapidamente. Está aí então, agradeço muito, um grande abraço a todos e até a próxima.